Olá, gente. Como vocês estão? E baixos nunca vão medir o meu valor. Olá, gente. Mais um dia aqui. A tua voz me lembra e me diz Que bom que você está chegando. Márcia já está por aí. Convidar ela aqui para vir, para entrar aqui. Convidando a Márcia para estar comigo hoje. Minha convidada. Oi, Adriana, Minha bom dia. linda. Oi, minha linda. Como que você tá? Tô bem. Tá me Tá ouvindo tudo bem? bem? Tá tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. E o som? Tá me ouvindo bem? Tô te Sem o ouvindo fone, bem, tá só que bem? eu acho que você... Tá tudo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô. Precisa do fone? Você crê que Só... precisa do fone? Não precisa. Só abaixa um pouquinho o seu celular, que quase não tá dando pra ver você, pra gente ver melhor você. Peraí. Abaixa um pouquinho, tem como? Eu acho que sim, peraí. Pra você aparecer melhor. Pra você aparecer melhor. E aí? Achei que ia ficar... Você tá muito baixinha. É porque tem as duas pessoas. Agora eu acho que Aí, ficou jóia, né? agora tá melhor, tá melhor. Bom Que dia a bom! todos. Bom dia, galera. Bom dia, meninas. Bom dia, Pati Dutra, linda. Bom dia, Patrícia Borges, nossa amiga. As minhas estão entrando, nossas companheiras de mentoria. Né? E hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Né? E Isso. conversando com a Márcia, ela está aí numa potência para isso, né, Márcia? Bater esse papo Então eu bom, quis né? convidar. Sim, então eu quis convidar ela para a gente trocar uma ideia, conversar um pouquinho. E para quem não me conhece, está entrando aqui, que veio da Márcia, sou a Adriana. Estou numa mentoria junto com a Márcia, a gente está aí ficando zonza, né, de tanta mudança, informação, mas que está sendo muito bom para nós, está nos revitalizando, está nos deixando cheia de esperança, de vida, e nós estamos adorando, né, Márcia? Então, e assim, eu já queria começar falando a respeito da autorresponsabilidade na questão de estar aqui, porque em junho do ano passado eu fiz o meu projeto de sonhos, aquele quadro de sonhos, e aí dentre ele Sim. tinha alguns itens que ele falava de desenvolvimento pessoal, falava da questão de desenvolver o meu Instagram, e eu não via como. Por quê? Porque a Marcilene, que fez aquele cartaz lá atrás, ela planejava, mas as crenças dela não fazia com que ela realizasse, ela tirasse do papel as atitudes, as ações para poder realizar o que eu tinha proposto, né? Porque quando a gente coloca no papel, fica tudo perfeito, tudo muito bonito, mas e como é que eu faço para realizar, né? Aí esses dias eu estava pensando também, vamos de micro decisões. Cada dia a gente tem que fazer um pouquinho. Se a gente não fizer um pouquinho, a gente não sai daquele território de estagnação. Esses dias assim eu tenho me confrontado bastante, tenho inclusive buscado pessoas do nosso, posso dizer assim, do nosso ciclo, que é da comunidade, para tirar algumas dúvidas, né? Inclusive quando o nosso mentor Felipe, um abraço aqui para o Felipe, eu amo muito a vida do Felipe, a família dele e toda a nossa comunidade como um todo. E assim, quando ele colocou essa questão da gente fazer as lives, e aí eu
bati assim de cara com o que eu tinha colocado na minha proposta lá do cartaz dos sonhos. Eu disse, meu Deus, tudo aqui está batendo com o que eu tenho que fazer. E o que é que de fato eu preciso fazer? E aí quando chegou naquela etapa de instalar e validar, ali a minha autorresponsabilidade ela foi contestada, porque até onde eu estou sendo conivente em ações para que se concretize o que eu desejo, né? Se eu for buscar aqui exemplos do que eu já vivi, eu posso citar assim, uma época em que eu estava fazendo faculdade porque eu optei, porque na época era conveniente, né? Não eram minhas escolhas, eram escolhas que eu via que pudesse ser mais rentável, que assim alguns amigos faziam, que todo mundo estava fazendo, e na verdade em nenhum momento eu sentei para destrinchar o motivo de estar fazendo aquela opção pela faculdade que eu estava fazendo. Mas eu já sabia que eu queria me relacionar com pessoas, então isso eu não tinha dúvida. Então fui à frente. Na minha vida pessoal, porque assim, por mais que a gente vá vivendo e algumas vezes separe, a nossa vida pessoal, ela está linkada com o profissional. Então, assim, eu tive um declínio no meu casamento e nessa época eu estava separada. Então, assim, eu mudei de faculdade e optei pelo online. Eu gosto muito do online. E aí, quando chegou, passava o dia todo trabalhando, chegava em casa muito cansada. Eu já estava com a minha filha bebezinha nessa experiência que eu tive assim de vida. E aí eu não tinha computador em casa. Então eu tinha que escolher se de fato eu queria ter a minha formação no final do período. Porque se eu quisesse, ao invés de eu ir para casa, estar com a minha filha, eu tinha que abrir mão naquele momento, sendo racional, porque a autorresponsabilidade, ela vai passar pela autoconsciência. Se você for uma pessoa que você não tem autoconsciência, você não sabe se questionar e sair daquele território de vítima, porque muitas vezes a gente vai querer ser o vitimado para afagar as nossas emoções e ser o coitado na situação. Mas a pessoa com esse pensamento, ela não vai adiante. Ela não vai adiante. Eu já tive experiências nesse nível que assim só me deixou cada vez mais encolhida, como se fosse um feto, mas que naquela situação eu não conseguia efetivar nada de fato. Então eu decidi por ir. E algumas vezes eu ia para o laboratório da faculdade e estudava, e quando chegava em casa minha filha já estava dormindo, né? Para mim era muito doloroso aquela situação, mas quando chegou no final do período eu vi que eu estava vencendo, que era um pouco de cada vez, era diário, e aquilo me dava uma alegria, me dava uma gana de viver, e eu fui autorresponsável naquela situação. E cada vez mais eu ia chegando no alvo que eu almejava. E assim é a vida da gente. Às vezes eu paro assim para poder dar uma refletida, porque tanto a autorresponsabilidade como a autoconsciência, esse nível de autoconsciência, eu só consegui chegar com a mentoria do Felipe. E inclusive, para você chegar na autoconsciência, você tem que passar pelo autoconhecimento. Há alguns dias eu comecei estudando para concurso, porque quando eu já tive depressão e eu já tive a síndrome de pânico, então teve um momento, um ápice para mim que eu vi que eu ia pilhar. Então eu sentei na minha cama e eu conversei com Deus. Eu disse ali, Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Porque desde 2018 eu estou desempregada. E aí eu não tenho o hábito de ficar parada. Afazeres domésticos, todas nós mulheres temos. Mas aí eu queria mais daquele momento. E o que eu recebi como um conselho era estudar para concurso. E eu comecei a estudar para concurso. Num curto período de tempo, eu fiz um concurso para a prefeitura e assim, eu me considero feliz com o resultado que eu tive. Ainda não saiu, mas assim, mostra que o meu empenho, ele traz sim resultado. Se eu for autorresponsável e se eu tiver o meu autogoverno, porque eu preciso do autogoverno para poder assumir a autorresponsabilidade. Porque se eu tiver no ritmo frenético do que todos fazem, quando eu escolhi lá atrás a faculdade porque todos faziam e era o que para mim dava certo,
em algum momento eu vou declinar. Em algum momento vai ser difícil para mim. E aí... Ai, me perdi, Adriana, agora. Eu perdi o que eu falei no declínio, mas eu me perdi aqui um pouquinho nessa questão do ritmo frenético. Se eu não souber de fato o que eu almejo nessa minha caminhada, eu vou ter que voltar do ponto zero. Voltar do ponto zero. E assim, essa mentoria para mim também foi um start de uma insatisfação. As minhas crenças, elas não estavam boas e eu queria mudar. Quando eu comecei essa questão de mudança, eu lembro que eu não sabia de nada, eu não tinha noção nenhuma da revelação que Felipe fez nas primeiras aulas para a gente, que a gente é corpo, alma e espírito. E isso para mim foi muito forte, porque para a gente estar em plenitude, a gente tem que alinhar. E assim, era muito louco. Essa live de autorresponsabilidade está sendo muito eu, viu? E foi muito louco, porque assim, eu comecei a fazer atividade física na academia, aqui próximo. E aí, Adriana? Tá me escutando, Adriana? Tá oscilando. Sim, tá oscilando um pouquinho a internet, mas tá dando para entender. Eu tive que sair, então eu tive que sair da academia. E eu comecei a treinar em casa. E tinha dias que era assim, era tão estranho, porque por vezes eu treinava escutando autoconhecimento. E eu mesmo assim me fortalecia e eu conseguia. Em alguns momentos eu lembro que meu esposo falou: como é que você consegue treinar escutando isso? Porque você não tem nenhuma motivação. Mas para mim tinha. Mexia na minha engrenagem, então eu conseguia rodar e efetivar de fato todo aquele movimento. E me fazia bem. E com o tempo eu pude ver que ali também naqueles momentos eu contemplava a presença. E depois da mentoria, a mentoria ela veio me trazer resposta a nível pessoal e espiritual que eu não tive quando eu procurei em uma igreja aqui próxima, depois em outra. E aí eu tenho me sentido bastante abastecida para seguir, né? Tanto espiritual, mental e assim no nível do corpo também. Apesar que esses dias eu fiquei bem adoentada, estou um pouco melhor assim, mas aqui em casa o pessoal está um pouco meio adoentado ainda. Graças a Deus não foi o Covid, mas assim, eu queria também colocar aqui a respeito do que eu busquei, que assim, alguns não, profissionais da área de futebol, né, que muita gente gosta, os que são realmente muito profissionais, eles não se detêm no erro, né, eles não dão desculpas e eles continuam, eles prosseguem apesar e aprendem. Só que quando a gente fica se desculpando muito pelo erro, é mais um erro. E o não ter compromisso com ele faz com que a gente avance, né? Que a gente não observe o tempo todo o que as pessoas ao nosso entorno elas falam, que a gente mire no alto. Eu tenho mirado no alto e tenho feito o que por vezes eu deixei de fazer. Eu tenho assumido a autorresponsabilidade. Eu até conversei com você, não foi, Adriane, em off aí, que às sextas-feiras eu quero estar fazendo live, que seja live curta, como for, porque o que está faltando para mim é sair dessa inércia, é seguir fazendo para poder gerar o domínio e ficar fácil para mim. É o que eu desejo aqui. Você quer fazer alguma pergunta? Nós falamos... Sim, vou fazer, claro. Mas só enfatizando um pouquinho sobre a autorresponsabilidade, o engraçado é que nós não nascemos com ela. Ao contrário de muita coisa que nós nascemos já, domínio próprio, alguma coisa assim, a gente só deixa de fazer, mas a autorresponsabilidade, nós não nascemos com ela. Nós aprendemos a ter ela, né? Desde criança, nossos pais ali, ou quem está ali nos educando, nos ensina a ter a responsabilidade de cumprir pequenas tarefas, como guardar os seus brinquedos que espalham, fazer a tarefa de casa, né? Então, nós aprendemos a ter a autorresponsabilidade. E muitas vezes, nós adultos, já na idade adulta,
nós não paramos para perceber que nós precisamos ter a autorresponsabilidade para direcionar muitas vezes a nossa vida. Às vezes até a condição de uma reunião, de algo que está acontecendo ali, ter a autorresponsabilidade de somar com o que está acontecendo ao redor, com o que está fluindo, o assunto que está acontecendo. Nós temos que ter autorresponsabilidade em tudo que a gente vai fazer. E nós não aprendemos. E às vezes, o que a gente faz é lançar para o outro quando não está, as coisas não estão boas para nós, ou quando nós erramos em alguma coisa, nós temos mais a probabilidade de culpar o outro do que assumir a responsabilidade. Só que a responsabilidade dos nossos resultados são 100% nossos. Né? Isso é e aí a gente lança, né, para outra pessoa. Exatamente. Né? E a gente lança para outra pessoa. Isso. Exatamente. Isso. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer isso por causa disso, por causa daquilo. A gente sempre traz uma desculpa, a gente sempre traz um algo, a gente sempre traz o mas. Mas e a responsabilidade de querer realmente fazer, de querer mudar, de querer ir até o fim, de assumir o seu papel, assumir o papel de ser, ou numa empresa, de ser aquilo que você foi indicado a ser, ou de ser dentro de casa, ser como filha, em tudo, a autorresponsabilidade de você ser em tudo. Porque nós aprendemos a ser autorresponsáveis, né? Ter autorresponsabilidade. Então, e a nossa vida é o quê? Nós só assumimos responsabilidades. Desde que nós nascemos, já assumimos responsabilidades. O tempo todo a gente tem que assumir responsabilidades. E a gente... E aí... Sim, pode falar. O que nos diferencia... Pode falar, conclua, depois eu falo. Vamos se entender. Fale, pode falar, nega. Não, que às vezes a gente reclama muito, ao invés de ter a autorresponsabilidade de procurar uma forma, um jeito para resolver o que está acontecendo. Para sair daquilo que a gente muitas vezes nós mesmos nos colocamos. Isso é autorresponsabilidade. Não, peraí. Aqui tá errado, aqui tá certo, eu faço isso, não faço aquilo, ou você faz, aí você fala assim, não, eu não sabia. E sabendo, também entra na assumir as coisas que você fala, que você faz, que você pensa, que você aconselha, muitas vezes. A gente sabe quando está errado. Dá aquele friozinho na barriga, a intuição, ela acusa. E assim, a culpa, ela é tão assim, devastadora, mas mesmo você sabendo, porque você só aponta para o outro e você está se eximindo ali da culpa. Porque você quer mudar o outro. O outro, ele não presta, né? Assim, você vê todos os defeitos possíveis, mas aí você não olha para si para querer mudar. Nesse meu processo aqui, eu vou confessar a vocês que eu não tenho tentado mudar o meu esposo, mas ele tem mudado. Sabe, assim, eu também enxergo a inteligência emocional quando fala de autogoverno lá, na passagem, eu anotei aqui essa passagem, eu não decorei, mas eu anotei, lá em Provérbios 25, 28, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Então, eu preciso do autodomínio primeiramente para depois chegar na autorresponsabilidade. Porque a inteligência emocional, ela vai lhe dar um subsídio muito grande nas suas ações. Você não vai ser desgovernado. Na minha casa, no final do ano passado, teve uma situação que, naquele momento, emocionalmente, eu fui elucidado o motivo de que estava existindo aquele problema. E a minha ação, eu só queria fazer uma determinada ação, mas mediante essa clareza, eu fiz outra. Eu fiz o que eu não queria fazer. E quando tudo finalizou, teve o desfecho da cena, eu fui muito feliz, não tem preço, porque eu venci,
Naquele momento eu venci, porque eu tive domínio próprio. Ter domínio próprio é uma satisfação enorme, é um diferencial em nós quanto seres humanos, porque assim, lá atrás, quando, eu vou usar um exemplo que eu vi na minha pesquisa do Paulo Vieira, ele falava que nós, seres humanos, éramos igual a um gambá, a gente caçava, comia e mudava de lugar como nômade, mas hoje o gambá está no mesmo lugar, e onde é que nós estamos? Nós evoluímos, nós podemos mudar todo dia, todo dia. Quem está do seu lado só muda se você virar a chave. Se você virar a chave, é preciso respeitar, mas é difícil. Na prática é difícil. Eu estou falando aqui, é lindão, é muito perfeito eu estar falando, mas vai viver isso. Mas é possível, é possível. Então, quando a gente vê os mínimos, os micros, mais lá na frente ele vai ser o macro, vai ser o todo. E você vai ver que o seu trabalho, ele já vai ter meio que uma visão completa. Eu já consigo ver algumas coisas. Para mim foi determinante o autoconhecimento na mentoria com o Felipe e entender que agora eu não passo para a segunda fase. Agora eu não passo. Por enquanto, porque assim, eu entendi o que eu preciso fazer agora. E eu quero lapidar o que eu preciso fazer, porque é como Valéria conversou com a gente nas várias aulas de mentoria. Vai acontecer situações que você vai se colocar e você vai entender. Apesar de que, quando eu planejava nos meus sonhos de perfeição, eles já me diziam, chega a ser louco eu dizer isso, mas eles já me diziam que era assim, seria dessa forma. Só que se eu não tomar a forma de responsáveis, de autora, né? Primeiro na minha mente, porque a minha mente, os meus pensamentos e o que eu vivi ao longo da vida, eles nunca me disseram isso, que eu poderia fazer. Então, assim, as minhas ideias platônicas eram perfeitas, os meus planos. Mas o que eu sonhava e as minhas crenças, ideias, bloqueios vividos, eles não me deixariam nunca. E eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto, né? Hoje eu quero realmente... Eu descobri, na verdade, no geral, foi uma revelação minha, que todo e qualquer propósito de pessoas é com pessoas. Vai depender, independente do que seja, é com pessoas, isso eu já sei. Então, a gente precisa estar atento para isso, porque o detalhe vai ser no que eu vou fazer. Mas todo propósito de pessoas é com pessoas. Todo propósito. Quando Jesus ele tirou, acho que foi Pedro, né? Eu não sou muito boa de lembrar assim, personagem, mas quando ele tirou ele de ser pescador, de fato, de peixes, ele foi pescar homens, né? E sempre a vida de perfeição de Jesus, né, que foi quem se fez humano igual nós, era baseado nisso. Então, assim, em alguns momentos da minha vida eu faço algumas analogias quando eu me questiono para entender em qual posição eu devo estar e como eu devo agir. Não me comparo, assim, com a questão de dizer que eu estou no mesmo nível, mas ele falou que nós podíamos fazer coisas maiores, né? Então, que não tenhamos dúvidas. Começamos com aquele que de incapacidade, mas possamos nos alimentar nas nossas crenças, né? Eu tenho crescido muito em louvor, em adoração, e tenho tido uma fé muito maior. E essa fé tem me deixado andar. E precisamos sim de fé. Na live da doutora Simone, ela falou com muita maestria dessa questão da ciência e do que a Bíblia fala. Eu assisti assim rapidamente porque eu estava fazendo almoço e tal, mas assim, eu quero degustar aquela live dela, eu pedi muito que ela salvasse. E eu acredito, eu escutei falar que a Bíblia é o manual do homem, né? E é mesmo, ela é atemporal, Ela é todo completa. tempo ela é completa, e cada palavra que foi, quando eu falo atemporal, assim, porque tanto tempo se passou e é hoje, ela é viva, é eficaz e é presença, é agora. Eu achei muito legal você citar sobre o seu processo, né? Você falou, não estou indo para a segunda fase por enquanto, né? Isso também é uma autorresponsabilidade.
Porque ao invés de você falar assim, eu não consigo ir, não vou ir, por outro motivo, se negativando, se fazendo de vítima, né? Não, você está assumindo o seu lugar, você está assumindo o seu tempo, você está assumindo o seu processo, você está, assim, indo conforme você está aprendendo, você está indo. Porque às vezes, que nem você falou no começo da nossa live aqui, que as pessoas às vezes vão atrás da multidão. E quando chega lá na frente, você não está entendendo nada que está acontecendo. Por quê? Porque você não está aprendendo, você não está evoluindo. Você simplesmente está indo aonde a multidão não está indo. Né? Então, é uma autorresponsabilidade também falar assim, não, agora é o meu tempo, agora é esse período, agora eu quero fazer isso, agora eu quero dividir as suas etapas, dividir o seu tempo, dividir o seu processo. Não, agora eu vou aprender isso, a gente está aprendendo muito isso, a ter organização no processo, a viver o processo, a gente está aprendendo muito a se conhecer, a gente está aprendendo sobre várias coisas, sobre alma, corpo e espírito. Então é um todo, né? Por isso você está citando aí a Bíblia também, porque a gente também, nós estamos aprendendo quem somos em Cristo, né? Para que viemos, para que nascemos, a busca do nosso propósito, porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou para um propósito, né? E Isso. nós estamos, às vezes a gente se perdeu por um tempo, se perdemos aí no caminho, mas nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui assumindo essa autorresponsabilidade de falar assim, olha, eu estou aqui para alguma coisa, para fazer algo no meu tempo. Esse é o nosso tempo. Por que eu não fiz antes? Por que não aconteceu isso antes? Por que a mentoria não veio antes? Por que eu não conheci pessoas que me ajudam, né? Agora, se eu conhecesse pessoas que nem nosso grupo, né, nossa comunidade, que nos ajuda demais. Se eu conhecesse há 10 anos atrás, não. A gente está falando aqui de não se vitimizar. Né? Então, o tempo é agora. O tempo a autorresponsabilidade é agora. Você entender, você pegar as ferramentas que você tem que fazer agora. Por quê? Porque com a autorresponsabilidade, você pode fazer ação, né? Tanto errar ou acertar, por ação e omissão. Porque quando você age por omissão, as suas crenças, elas são devastadoras, são as piores possíveis. Então, quando você quer se projetar, você... mas eu não tive, mas aconteceu isso. Mas na minha infância foi assim, foi assado. E aí, ela vai derrubar toda e qualquer ação na direção do seu propósito, do que você deseja. E assim, se a gente quiser, em uma ação só, já conseguir um êxito de um ano, 2 anos, a gente vai se frustrar. A nossa perspectiva tem que ser a menor possível, porque aí a gente pode aumentar, né? A gente pode pensar que conseguir 1 centímetro e aí a gente consegue 2, consegue 2,5, e aí a gente vai se alegrar. Isso é que é importante, a gente entender que a gente está andando. E eu até lembro que você falava muito assim no início lá pra gente, a questão de se a gente está como é que chama quando a gente faz alguma coisa se gratificando? É esse nome, Adriana? Se recompensando, alguma coisa assim, quando a gente fazia alguma coisa, para a gente poder ter esse estímulo, esse gatilho mental. E aí eu olhava assim, meu Deus, gatilho mental, isso daí não funcionou não, porque assim, eu não tinha esse hábito. Então já vinha das minhas crenças, a recompensa. Então eu não tinha a recompensa, isso funciona, isso é besteira na minha mente, mas assim, faz diferença sim. Só que a gente precisa, quando a gente não tem o hábito, ir colocando todo dia. E assim, em paralelo à mentoria, eu sei que eu fiquei muito tempo estagnada, né? Eu consegui alguns contatos bons com algumas pessoas assim que se permitiram, porque tem muitas meninas que não estão se permitindo. E aqui essa live para mim também é de autorresponsabilidade, porque aqui eu assumo a minha responsabilidade e eu convoco também as minhas companheiras do DIP, que venham. Se a gente errar aqui, a gente não assume compromisso não, a gente vai dar a volta por cima e faz outro dia, faz uma live mais curta ou
como desejar, a gente conversa sempre sobre nós. Eu acho que é muito importante as vivências que elas vão dizendo quem somos, né? Vai dando autoridade do que já vivemos para poder empregar na vida do outro, né? Assim é a mentoria. E ela tem muita verdade. E a E a nossa gente voz, ela aprende, né? isso. E a nossa voz, ela não deve ser calada. Ela não deve ser calada de forma alguma, porque quando a gente está calando, a gente está deixando de ensinar e de crescer. Porque eu percebi esse tempo que eu convoquei algumas pessoas para transbordar no off e receber transbordo. E naquele momento você tem insights ali de coisas que você pode desenvolver na sua vida. E por isso eu fui tendo respostas e eu não vou parar. Eu não tenho uma ambiência, vou dizer a você, de 100%, mas eu já tenho uma ambiência de 50%. Então eu tenho que aí fazer mais um pouquinho em ação para poder não invalidar o que eu já tenho. Eu tenho que ter coragem. É, isso. E onde falta coragem, muitas vezes, Márcia, é o nosso medo de errar. Mas a São gente, as crenças, né? pensando bem, o erro, ele também é um resultado. É, Ele também é um isso. resultado. E ele é um resultado negativo, mas ele também é um resultado positivo. Porque é Isso. ali que a gente vai vendo aonde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar, né? O que a gente precisa ser transformado, né? Porque a gente fala assim, eu não vou fazer porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fazer errado, ou não vou ali porque o erro sempre está batendo na nossa mente. Você está errando, você vai errar, Só que se a gente trouxer para nós que o erro também é um resultado, e ele pode passar do negativo para o positivo, isso também Sim. traz para nós a autorresponsabilidade de fazer sem a gente estar ali somando com o negativo. Né? A gente sempre... eu tenho formação, eu sou pedagoga, né? Eu fiz pedagogia, e nós aprendemos muito que a criança, ela aprende por repetição. A criança aprende por repetição. Quantas vezes você me ensinou seu filho a falar uma palavra? Água, papá, papai, mamãe. Quantas vezes você ficou ali repetindo para ela e ela falava certo? Não. Ela começou falando certo? Não. Ela começou falando errado. Do jeitinho dela. E aí foi se buscando uma forma. E aí foi se aprendendo. Foi se aperfeiçoando. E nós é a mesma coisa. Nós somos a mesma coisa. O caminhar também da criança, né, Dona? O caminhar da criança, eu acho que o caminhar da criança é uma analogia perfeita, porque assim, a criança cai, mas ela não desiste, ela continua. Assim a gente está de pé hoje, né? A gente não desistiu porque caiu. Né? E assim, para outras áreas também a gente tem que fazer isso. É porque a gente se envergonha. As crenças, elas são... Eu acho as crenças matadoras, as nossas crenças. A gente tem que buscar de uma forma assim veemente o desbloqueio, porque assim eu fui muito feliz desde o primeiro momento, assim eu posso dizer que eu fui muito feliz porque desde que o Felipe falou eu sempre fiz. A única que eu não achei que eu precisava fazer era a do ventre. Eu não consegui enxergar quando ele falou. Só quando eu me relacionei um dia com a minha mãe, aí eu vi que eu precisava fazer. E aquela foi o meu desbloqueio raiz. E ali aí eu vi que teve um diferencial de quando eu comecei a reprogramar já as minhas crenças, porque eu não estava satisfeita comigo, com a forma que eu pensava. E isso me trazia muita tristeza e algumas improdutividades. Né? Assim, eu ainda estou no processo. Eu digo porque, assim, esses dias, não é que eu queira ser positiva, positivismo barato, mas eu não quero viver as mesmas coisas que eu já vivi. E eu entendi que se eu não quiser viver as mesmas coisas, eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que formatar o meu HD, a minha mente. E aí, se eu for me deixar entrar em toda a confusão, em todo o processo negativo do outro que está próximo, isso para mim vai fazer com que eu permaneça na mesma. Né? Eu até tenho contato assim com... É mais uma amiga que ela faz esse processo de coach, e eu lembro que já tem um tempo que a gente estava afastado. Veja como é... Eu achei interessante isso. E aí quando a gente se aproximou, ela já estava muito mais evoluída.
Então, eu estava conversando com ela algo relacionado a pessoas. Não era falando mal de pessoa, mas é relacionado a uma pessoa íntima da gente. E aí eu vi que ela recuava quando eu tentava falar, no caso relacionado à pessoa. Ela não queria, não que fosse nada demais, mas ela não queria que aquele assunto rendesse. Então, tudo isso são coisas que no processo a gente vai entender que se é algo que faz com que você evolua, seja em ação ou nas suas crenças, porque as crenças, elas são o combustível que você precisa para sair, para poder ter a motivação de sair, porque nós não devemos só reagir. Muito tempo na minha vida eu só reagi. Eu esperava vir de lá para poder reagir. Até para reagir a gente precisa de inteligência emocional. Então, quando a gente age porque a gente deseja, quando a gente faz lá o mural, fiz um mural, tá lá. Tem coisas que eu não dei nem o primeiro passo. Não botei nem o pé para poder abrir o mar. E assim, como é que eu vou chegar lá? Em junho vai fazer agora 1 ano. Mas aí é quando eu falo da ação. A gente não pode viver reagindo. Porque reagindo a gente está se defendendo o tempo todo. Quem quer construir só reagindo não vai conseguir construir. Porque se eu reajo, então eu estou diante da ação do outro. Isso também é uma situação que eu coloco aqui como questionamento, tanto para mim como para as colegas aí que estão assistindo, né, ao nosso público. Você está mais reagindo ou você está agindo, né? Eu confesso que muito tempo eu reagi. Hoje eu estou agindo. Eu confesso que eu tenho agido com muita ousadia, né? Mas é assim, né? Eu vou errar, sim, eu vou errar. Quem quiser que venha chegar aqui para falar que eu vou errar, eu não tô nem aí. Vamos embora. É porque levanta a poeira, o reagir vem depois de uma ação de alguém. Isso. Você age porque tem ação de alguém. Agora, o seu agir é a sua ação. É você mesmo. Né? É a sua ação que te faz agir. Agora, quando a gente tem uma reação, vem do outro. E às vezes as coisas que vêm do outro não é para nós. Né? Não nos edifica. A Ana está falando aqui, ó, eu estava reagindo. Agora nós estamos agindo, né, Ana? A Vânia falou, enquanto a gente se cala, pessoas estão morrendo. Tá vendo aí? Isso. O pessoal aqui tá interagindo, tá falando aqui, a Paty Borges, liberdade de expressão e coragem de mudar. Liberdade de expressão, gente. Liberdade de mudar. Como isso nos retém? A gente já pensa nas pessoas que estão, claro, mais próximas. Né? A gente tem aprendido que eu tô com uma porcentagem na minha cabeça. Né? Porque com essas mentorias que a gente está fazendo, essas libertações que a gente está tendo, esse aprendizado que a gente está tendo, teve uma pesquisa, das atividades que o Felipe passou para nós, né? Que 10% sempre, 10% das pessoas, elas vão te criticar em alguma coisa no que você estiver fazendo. Seja onde você estiver fazendo. No seu ambiente de trabalho, na igreja, no banco, alguma coisa, alguém vai te olhar e não vai ser a favor daquilo que você está fazendo. Então, sempre 10% das pessoas vão te criticar. Mas 90% vai estar igual essas pessoas estão aqui, ó, na live, falando, incentivando, participando junto com a gente. 90% das pessoas vai falar assim, isso mesmo, eu aprendi, eu estou entendendo, eu estou recebendo. Então, 90%. Então, justo quando eu falei para os meninos, vamos fazer live, vamos pensar nos 90%. Não vamos pensar nos 10%. Porque a gente tem a nossa fase. O que é a fase que sempre o Felipe nos ensina? É a fase que, quando a gente começa a ter a nossa mudança, quando a gente começa, que nem você falou, mudar nosso HD, mudar nossas posturas, nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, nós trouxemos para fora quem a gente realmente é, as pessoas ao nosso redor, né, familiares, parentes, amigos, enfim, elas têm os 3 estágios. Primeiro, elas vão falar o quê? Elas vão te criticar, você está ficando louca.
Ai, agora endoidou, agora já era de vez, agora desandou de vez. Agora, uns falam de uma casaca, né? Uns, não, o que está acontecendo? Vamos orar pela Adriana, vamos orar pela Marci. Elas estão se perdendo no mundo, elas estão indo para um caminho que não é o certo. Por quê? Não é o caminho que elas estão indo, então o caminho que a gente está indo não é o certo. Então as pessoas, elas nos criticam. As pessoas, elas nos julgam, elas nos criticam, elas falam que nossas atitudes estão erradas, sem ao menos perceber, ou sem analisar que a vida é nossa. Que as nossas escolhas são as nossas responsabilidades. Então, primeiro elas nos criticam. Depois do que elas fazem, elas se afastam. Eu não quero mais conversar com a Adriana, nem com a Márcia, nem com as meninas do Jeep que estão aqui. Não quero conversar com ninguém. É isso. Porque não quero conversar com fulana, com tal. Por quê? Porque agora o negócio delas é autoconhecimento, é transformação, é mudança de mente, é transbordo, é código. Ela só fala disso. Por quê? Porque elas não entendem o que nós estamos vivendo. E aí elas ficam questionando. Não entende nada, que agora você fala com ela só fala isso. A gente fala alguma coisa com a Adriana, que já ouvi, né? A gente fala alguma coisa com você já manda. Mas por quê? Porque eu estou recebendo, mesmo que eu estou recebendo, eu estou mandando. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas o que está acontecendo? E às vezes, as pessoas, elas querem ouvir só coisas boas, quer ouvir a verdade, não quer ouvir. E quando a gente fala a verdade, já não. Eu não quero nem saber, não quero conversar. Então, o segundo estágio é o quê? Se afasta. Então, o primeiro, crítica, o segundo, se afasta. Quando ela vê que nós estamos bem, que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo como pessoa, que nossa vida está mudando num todo, nosso casamento, nosso jeito de ser, nosso jeito até de andar, de se vestir, de falar. Quando vê que a mudança está sendo positiva e que fala assim, uau, o que está acontecendo? Olha o jeito que ela está e como ela estava e quem ela está agora. Então, o que ela vai fazer? Aí a pessoa vem e fala assim, escuta, o que você fez? O que você está fazendo? O que está acontecendo? Qual a comida que você está comendo? O que você está assim? Então, são 3 estágios que a gente passa. E nisso também nós temos responsabilidade. Também. Né? Porque nós estamos num processo de mudança aonde também nós nos fizemos este lugar dessas pessoas. Primeiro a gente criticou, depois a gente observou e agora a gente está indo atrás porque a gente está vendo que realmente traz um revigor, traz uma vida para as pessoas, traz algo diferente, traz vida. Ela começa a fazer coisas que ela sempre teve vontade de fazer e nunca conseguiu, ou nunca teve a oportunidade de fazer, ou nunca teve coragem de fazer. Por quê? Porque ao invés de aprender com o erro, ela preferiu se vitimizar e não fazer. Ela se ocultou. E nós não. Nós estamos dando nossa cara a tapa. O pessoal está aqui, a gente está sempre falando, a cristologia, a gente começa a transbordar. E a gente, ai meu Deus, fazer live, o que as pessoas vão fazer? Vão pensar. Viu? Eu tive uma experiência muito forte no presencial. Mas é libertador. Eu tive uma experiência muito forte assim, no presencial. Eu fui visitar minha irmã, a mais nova, na casa dela. E aí tinha um colega da gente de infância que ele mora vizinho a ela. E ao invés de eu ir para a casa dela, eu terminei ficando a visita quase toda na casa dele. E ele estava vendo esse processo de depressão. Então a gente conversou tanto nesse dia, ele quase não queria me deixar ir embora. Foi muito engraçado. Sorte que a esposa dele é muito tranquila. Aí assim eu brinquei com ela, a gente ficou conversando muito. E aí depois teve um evento da minha irmã, da formatura do marido dela. E ele foi para esse evento. E lá ele conversou comigo e disse, eu só estou aqui por causa de você. Então assim, eu olhei assim, sabe, me assustei. E aí eu vi naquela fala dele que assim, algumas coisas que eu pensava, mas que eu recuava, também tá ali. Eu vejo outras também, porque assim, quando a gente abre para o estado de consciência, ele mostra onde você tem que atuar, né, respeitando também, porque a gente como mudança, a gente quer o respeito do nosso processo, mas mesmo quem não muda e o mapa de mundo ainda está restrito, a gente precisa respeitar também. E eu acho que até é uma forma boa de se relacionar. Em alguns momentos eu também tive esse conflito, porque parece que quando a gente está mudando, a gente quer arrastar todo mundo, os que a gente ama. Então, nesse fala, a gente quer
que vai assim em batalhão, mas não é assim que acontece, né? Deus é tão bom, né? Jesus passou por esse mundo e ele respeitou, né? E muitos nãos ele levou e ele foi, ele não quis agradar ninguém no autodomínio, autogoverno, ele não veio para agradar, ele veio para confrontar e falar o que de fato precisava mudar, e assim também conosco, né? Ser respeitado e respeitar o outro. E o processo de cada um, ele é individual, é gradual, e temos que perceber, porque senão é ritmo hipnótico e você estagnado, porque você não vai produzir. Hoje, assim, hoje eu não tenho culpa de coisas que eu já vivi, nem trago mágoa, nada, de nada. Eu acho que estou numa fase, assim, que emocionalmente eu tenho sido plena e agradeço a Deus, porque quem supre e quem dá toda esse estado bom emocionalmente, né? Eu me considero um estado bom, é Deus. Eu tenho bebido dessa fonte da palavra diariamente e eu tenho sido muito bem abastecida. E quando a gente deseja fazer alguma coisa com as suas emoções abaladas, fica mais difícil. Fica muito mais difícil. Com as emoções estabelecidas, não. Você já vai, por mais que alguém chegue ali, conteste, fale diante da visão que ela tem, mas aí você já vai ter os seus álibis e o que você já está trabalhando, e para você, de fato, você consegue enxergar, né, a verdade, porque não há só uma verdade. Nosso contexto ele vai dizer, há uma verdade para mim é verdadeira, para você pode ser mentirosa, e assim sucessivamente para outras pessoas que conhecemos, né? E a verdade nos libertará, né? Amém. A verdade, a Né? verdadeira verdade. A verdadeira verdade nos libertará. Nós sempre falamos muito da Bíblia, né? Porque com todas essas transformações, essas mudanças que nós temos tendo, nossa base está sendo sempre Deus, está sendo Jesus, está sendo o nosso saber, o nosso propósito. Né? É em busca do nosso propósito que nós estamos aqui. A gente não está aqui querendo holofote, não estamos querendo multidão, a gente não está querendo... que nem o Felipe fala, ensinando para a gente agora com o novo treinamento, né? Que ele está nos treinando para ser líderes, para treinar líderes. Então, a gente não está buscando seguidores, a gente está buscando o nosso propósito, que muitas vezes é ajudar as pessoas que estão do nosso lado, ser uma pessoa melhor, conquistar aquilo que deseja conquistar. E nós podemos ajudar, podemos sim orientar, porque nós estamos vivendo isso. Então, as nossas experiências, a nossa mudança pode sim transbordar na vida do outro. Sim. E nós falamos sempre da Bíblia que ela é o nosso respaldo, porque nós estamos aqui, Deus nos criou, Ele é nosso Criador, e o Criador, Ele sempre faz a sua criação para um propósito. Ninguém cria nada sem propósito. E o nosso Criador, que é Deus, Ele nos criou para um propósito. Claro que nós temos as nossas limitações, mas isso nós podemos e nós estamos aprendendo a modificar, a se transformar. Porque nós não podemos esquecer, Márcia, que Jesus, Deus, Ele nos ama do jeito que nós somos. Se nós somos, muitas vezes, falho para umas pessoas, muitas vezes a gente não... hoje eu coloquei no meu Instagram, né? Na verdade, a Mara perguntou assim, como viver a essência do amor de Deus? Ela perguntou para mim, né? E eu parei para pensar e eu falei assim, por mais que nós tentamos viver a essência do amor de Deus, é difícil. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Né? Então, o que a gente pode fazer? Nós não conseguimos amar como Deus ama, mas nós conseguimos. A gente pode sim, a gente consegue sim transbordar na vida de alguém que está do nosso lado para a pessoa se sentir melhor, para a pessoa também ser transformada.
Eu sempre falava para minhas filhas assim, eu sempre falo ainda para minhas filhas, né? Que nós temos que ser influenciadores e não ser influenciados. A gente tem que influenciar as pessoas no caminho que a gente está, na mudança que a gente está tendo, né? Para que as pessoas ao nosso lado possam entender que elas são capazes, sim. Assim como nós estamos entendendo hoje que nós somos capazes. Né? E a autorresponsabilidade foi um tema que escolhido pela Márcia, né? A Márcia está toda aí, ela quis falar sobre isso. E a autorresponsabilidade, ela vem com uma chave. Eu acredito que uma das primeiras chaves que tem, poderosa. Porque para se você não tiver autorresponsabilidade, Adriana, para autorresponsabilidade, você precisa do autoconhecimento e do autogoverno. Porque a partir daí, e autoconsciência, né? Autoconsciência, autogoverno, para a partir daí você ir para a autorresponsabilidade. É então, muito e é dentro tudo de si, auto, né? né? Auto. É em você. Não tem nada a ver com as pessoas. É Não. auto. É em você. Então a mudança tem que ser de dentro para fora. E a responsabilidade também tem que ser de dentro para fora. Assumir também tem que ser de dentro para fora. Né? Então, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui, ó. A Paty Borges colocou assim, ó. Ative sua identidade, seu propósito será clarificado. Olha só. Essas aqui são as meninas lá que estão com a gente. Oi, Andréia, minha irmã. Beijo, mana. Obrigada por você estar aqui. Minha filha, a Emily. Beijo. Meu marido. Oi, bem. Manda um beijo para a Rose. Então, Rose Cleise, que fez aniversário ontem, a minha amiga, a minha coach aí, Rose Cleise Oficial. beijo, galera. Obrigada por vocês estão aqui apoiando a gente. Né? A gente quer agradecer vocês, né? E vamos interagir. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, né? Uma pergunta para a Márcia, uma pergunta para mim, manda aí. Se a gente não conseguir responder, a gente responde depois, né? Se a Márcia souber responder, ela responde e a gente vai interagindo aqui, porque a gente está aqui para isso. A gente está para transbordar. A Márcia, minha amiga, amo você, amiga linda, pastora da minha igreja. Eita. Amo você. Obrigada por estar aqui, Márcia, minha amiga. Estou com saudade. Beijo no seu coração. Pessoas importantes da minha vida, que fazem parte da minha vida, estão aqui. Tem alguma pergunta aí, galera? Manda aí para nós. A Márcia está prontinha para responder vocês. Mas é isso aí, ó. O pessoal está interagindo. A Carla agradecendo o transbordo. Eu agradeço. A Patrícia está falando que nós somos blogueirinha. A Patrícia está falando assim que as pessoas falam para ela que ela virou blogueirinha. Aí ela fala assim, ó, vai cuidar da sua vida. É para mim também, né? Obrigada. Márcia Roberta também, um beijo. Ai, Vânia, a Vânia tá aí. Um beijo, Vânia. Gente, beijo, muito obrigada, assim, Vânia. do fundo do meu coração. Do fundo do coração, só quero agradecer a vocês. Que essa seja a primeira de muitas, né? A gente vai falando e vai incentivando os colegas. Eu estou hoje aqui assumindo a autorresponsabilidade, porque eu também quero que vocês estejam desse lado. Né? Se a gente errar, a gente assume e faz de novo. Faz mais bonito depois. Não justifica e assim, o erro. Tem uma frase. Vamos finalizar, Adriana? Estamos finalizando? Que deixei uma frase aqui por final. Pra mim, eu não sei nem que oração aí. Põe aí, galera, que oração aí. Vai dar 10 horas, só tô 5 para 10, filha. Já é quase uma hora. Só 5 minutos, gente. Mais. Olha só. Então, já vou deixar essa frase. Não é isso? Ó, a minha frase é aqui, ó. O que você sabe, o que a gente sabe, né? Trouxe a gente até aqui, mas o que a gente vai aprender vai levar a gente mais adiante para outro nível, outro patamar. O que a gente deseja, que diante das circunstâncias, o difícil, que a gente não recue. A gente possa, assim, desviar, passar por cima, passar por baixo, fazer um arrodeio, mas o que a gente vai construir vai levar a gente para um outro nível.
Eu acredito nisso hoje muito forte, porque não sou só eu, né? Assim, as minhas esferas, elas estão alinhadas, né? Corpo, alma e espírito. Então, fiquemos atentos nessas três áreas para poder chegar onde desejamos. É isso que eu queria deixar para vocês. E quando for apontar o dedo para qualquer outra pessoa, se questione primeiro. Se questione, reflita e veja até onde está a sua culpa, né? Geralmente em relacionamento é assim, né? A gente só joga para o outro, mas a dois são os dois, né? E se questione. Seria mais isso que eu queria deixar para todo mundo aí. É isso mesmo, é isso mesmo. E saber também, Márcio, que existe o maior interessado, que nem dessa frase que você disse. Você repete para a turma, por favor. Repete aí de novo a frase que você falou. Oi? Essa que eu falei, Repete assim, a sua frase. A que eu falei, né? Que eu deixei, que assim, o que eu sei até aqui, me trouxe até aqui, o que eu sei. E assim, o que eu vou aprender, ela vai me levar para um outro nível, para onde eu desejo. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, mas é possível. Eu já vi várias vezes Valéria conversar isso com a gente, não vai ser fácil, mas é possível. Por quê? Porque a gente vai ter as dificuldades, vai ter o erro, né? E no erro, a gente tem que estar com a mente, a crença alinhada com o que a gente quer, porque senão no erro a gente para. A gente não muda a rota e não faz. Para, estagna. Então é isso, o errou, não foi tão perfeito. Eu tô aqui na live, tem muita coisa que eu não gostei, mas assim, não pare. Quem mandou largar a rede, né? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. É Ele isso vai te mesmo. honrar. E é isso que eu ia falar. Existe uma pessoa que quer muito que nós chegamos nesse objetivo, que é Deus. Então, nós temos o apoio dele, nós temos aí o cuidado dele, nós temos a companhia dele para esse nosso processo, porque nós não deixamos de estar com ele, né? Mas nós estamos nele agora, né? A gente antes só andava e hoje nós estamos nele. Então, é ele que nos fortalece, é ele que nos guia, e através dele, por ele, para ele que nós estamos nisso. Porque nós queremos que a criatura dê certo ao Criador. Nós queremos que a criatura dê certo ao Criador. Amém? Amém. Gente, tira um print aí nosso, que vai acabar. Tira um print nosso, peraí, deixa eu ficar bonita. Deixa eu ficar bonita. Tira um print nosso. Um beijo. Conseguiu? Pronto, depois eu pego outro aí na live sem sair as letrinhas, que pra mim tá saindo o diálogo. É isso mesmo. Obrigada. Então, gente, um beijo no coração. Obrigada, minha irmã que tá aqui me apoiando. Obrigada a todo mundo que entrou. Turma Dip, Márcia, Graciano. Um beijo no seu coração, te amo. Ó, lindas, te amo, 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 amo. Beijo, Márcia, muito obrigada por aceitar o convite. Está aqui transbordando na nossa vida. Né? E essa, amém, eu não sei tirar os comentários, Paty. Como que tira os comentários? Ela falou, tira os comentários. Como depois tira os comentários? A nossa Paty Borges. Como que tira? Vamos não sei tirar comentário. Vamos abusar. Ela está falando, tira os comentários, eu não sei. A Patrícia Borges, que está pedindo para tirar os comentários, que ela vai me ensinar a nós tirar os comentários. Um beijo no coração de vocês, gente. Obrigada, Márcia. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada também. Tchau.